vídeo eu vou te contar tudo sobre o curso de Letras em Inglês da UNB. Oi, gente linda, me chamo Maria e faço Letras em Inglês na UNB, tô no meu 5º semestre. Então, querendo saber como o curso funciona, todos os perrengues e muito mais, fica aqui comigo. Antes de mais nada, vocês precisam entender como, em geral, os cursos funcionam na UNB. Como assim, Maria? Então, todos os cursos têm as matérias obrigatórias, aquelas que são específicas do seu curso, da sua formação, que normalmente são pré-requisitos para você pegar as outras matérias. Tradução: se você não pegar uma disciplina obrigatória, é provável que essa vá trancar outra que você pegaria no semestre seguinte. Porque mesmo na UNB você tendo a flexibilidade de escolher os seus horários, tem matéria que você só faz se você já tiver feito outra. Um exemplo simples do nosso curso. Se você não faz Língua Inglesa 1, que é uma das matérias que tem no nosso curso, você não pega Língua Inglesa 2. E assim por diante. Porque, querendo ou não, o curso tem um fluxo. Tem matérias certinhas para você pegar em cada semestre. Isso é por conta dessas matérias pré-requisito que trancam outras, que é bom você ficar no fluxo do seu curso. Maria, o que seria o fluxo do curso? Fluxo nada mais é do que basicamente o cronograma do seu curso. Cada semestre tem matérias que você deve pegar. Por conta dos seus horários, dos horários dos professores, é provável que às vezes você não consiga pegar alguma, mas é sempre aconselhável você pegar todas as matérias que estão lá em tal semestre para você pegar. Mas relaxa, se você é calouro, a UNB já vai fazer sua grade horária pra você. Só a partir do 2º semestre que você vai montar sozinho a sua grade horária. E relaxa que eu vou mostrar pra vocês todas as matérias que vocês precisam pegar em cada semestre. Então respire e vem comigo. Temos as matérias obrigatórias, mas também temos as famosas matérias optativas. No geral, o povo usa essas matérias para pegar qualquer coisa que seja mais leve do que as matérias obrigatórias. E de longe, elas são o que eu mais amo na UNB. Por 2 motivos. Primeiro, que você pode fazer muito bom proveito delas. Como, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela usou as optativas dela para fazer aulas de italiano, porque o pessoal de letras pode fazer qualquer curso de letras, né? Eu posso pegar a matéria de espanhol, de francês, de chinês, de grego. Então ela decidiu pegar de italiano. E hoje, depois de terminar o curso de italiano, né, a parte de aprender o idioma, ela agora trabalha no UNB Idiomas, dando aula de italiano e ganhando dinheiro com isso. Então, ela soube fazer bom proveito das optativas que ela precisava fazer. Porque, querendo ou não, você precisa fazer obrigatórias e optativas para se formar na UNB. Não adianta só você fazer as matérias obrigatórias do seu curso. Infelizmente ou felizmente. O segundo motivo que eu amo as optativas é porque tem muita gente que entra na UNB em um curso que talvez não seja bem o que a pessoa imaginou. A pessoa realmente não queria estar ali, só tá por obrigação para fazer uma faculdade. Então, as optativas abrem as portas de oportunidade para quem não está no curso que queria. Porque as optativas nada mais são do que matérias que têm alguma relação com o seu curso, mas são de outros cursos. Por exemplo, eu faço letras em inglês e também quero fazer pedagogia. As minhas matérias optativas me dão oportunidade para pegar matérias do curso de pedagogia. E assim, quando eu terminar letras, eu vou poder fazer pedagogia. Ou, se eu não quisesse letras, se eu odiasse o meu curso, eu faria um tanto do meu curso e pediria para trocar para pedagogia, já sabendo mais ou menos como o curso de pedagogia funciona, porque eu usei as minhas matérias optativas para ver como é. É claro que as opções são meio limitadas. Não daria para eu, uma aluna de letras em inglês, pegar uma matéria de medicina. Isso, até onde eu sei, não dá pra fazer, porque tem que ser no mínimo na sua área. Ah, minha área de educação, posso pegar qualquer matéria na área de educação. Tem matéria de geografia que eu posso pegar, de história que eu posso pegar, de tradução, de letras português. Tá na área de educação, eu posso pegar. As optativas, assim, são imensas. Tem um monte de optativas pra você fazer, mas uma carga horária única pra você seguir. Por exemplo, no nosso curso, nós somos obrigados a fazer 17 optativas. É basicamente como se fosse pra gente fazer outro curso dentro do nosso. Enfim, façam um bom uso das suas optativas. Bom, matérias obrigatórias e matérias optativas todo curso tem, até onde eu sei. Agora, tem as famosas cadeias, que nem todo curso tem. No nosso curso, nós temos 3 cadeias. Uma de educação, uma de gramática e outra de literatura. Basicamente, dentro dessas cadeias, você tem que também cumprir uma carga horária. Por exemplo, tem várias matérias na cadeia de educação. E você, no nosso caso de letras em inglês, é obrigado a pegar 2 dessa cadeia. Você não precisa fazer todas, você precisa fazer 2. Na cadeia de gramática é a mesma coisa, você também precisa fazer 2 disciplinas de todas as opções que tem ali.
Porém, na cadeia de literatura você precisa fazer 4 matérias de literatura. Mas é claro que vocês podem pegar mais, não tem problema nenhum. E por fim, a maioria dos cursos, porém nem todos, principalmente aqueles que têm a carga horária obrigatória assim muito alta, não precisam fazer, mas no nosso caso e de alguns outros cursos que têm a carga horária obrigatória menor, nós precisamos fazer as famosas horas extras, as horas complementares. E é isso, Maria. É basicamente projetos de diferentes tipos. Temos o PEX, o PET, o PIBIC, o PIBID, que são projetos científicos diversos que você normalmente realiza com outro professor. E você normalmente se inscreve conversando com algum professor. Ah, tal professor tá fazendo tal projeto que vai dar tantos de horas. Aí você vai lá, então, professor, oi, posso fazer o projeto com você? Eu preciso de horas. No nosso caso, nós precisamos cumprir 210 horas dessas horas complementares. Eu sei, parece muito. No mínimo, você tem que pegar uns 3 projetos aí. Mas tem várias opções, como a semana universitária, que é muito importante você participar, que também dá horas complementares. Mas, tipo assim, não rola de você fazer uma única coisa achando que você vai conseguir a carga horária toda. Porque tem um limite. Por exemplo, estágio em outra escola tem um limite de você conseguir somente 90 horas. Não importa se você trabalhou 100 horas naquela escola. Você só vai conseguir colocar ali 90 horas. Ufa! Foi isso dos cursos em geral. Agora vamos especificar para o curso de letras em inglês. Bom, eu passei primeiramente para o IFB e fiz um semestre lá. Eu fui só chamada para a UNB no segundo semestre. Então, quando eu vim para a UNB, eu tive a brilhante ideia de aproveitar todas as matérias que eu fiz no IFB, porque lá eu também estava fazendo letras em inglês. Porém, o currículo do IFB e da UNB é diferente. Então, quando eu entrei na UNB, eu não consegui fechar a carga horária do primeiro semestre. Eu tive que fazer umas disciplinas que no IFB não tinha. Então, digamos que o meu primeiro semestre foi diferente de todo mundo que estava ali comigo, porque enquanto todo mundo estava pegando 5 matérias, eu estava com 3. 2 que eram do primeiro semestre, que todo mundo pega, e outra que é do segundo semestre, porque eu entrei em contato com a coordenadora na época e falei, então, eu tô com muita pouca matéria, tem como você me colocar em mais outra matéria? Porque eu não sabia como me inscrever na época, como fazer a matrícula no CIGA. Então eu entrei em contato com a coordenação e eles fizeram pra mim. E aí vamos lá. Se você não tá vindo de outra faculdade, a UNB é a sua primeira universidade, o seu primeiro semestre de letras em inglês vai ter Língua Inglesa 1, Introdução à morfossintaxe do inglês, Introdução à linguística, Introdução à teoria da literatura e Linguística aplicada na formação do professor de língua. Pelo que me falaram, Introdução à linguística, Introdução à literatura, foi super tranquilo. Agora vamos falar das matérias que eu peguei do primeiro semestre. Então, gente, o CIGA, ele me ama. No primeiro dia de aula, lá no CIGA, onde a gente vê nossas matérias, professores, horários, salas, o CIGA resolveu me presentear com a sala errada. Aí a gente foi lá, desesperada, caçar onde era a coordenação, que na época eu não fazia ideia. Eu fiquei sabendo que era no ICC, mas o ICC é enorme. Mas assim, pra você que não sabe, fica no ICC Sul, no primeiro andar. Porque tem o primeiro andar, o térreo e o subsolo. No primeiro andar. É lá que fica a coordenação de letras em inglês. Perto do CALET, que é o Centro Acadêmico de Letras. Enfim, aí a gente foi lá, eles mostraram o endereço certo pra gente da sala e a gente foi na sala. A gente chegou meia hora atrasado e o professor já tava falando inglês. E eu tava toda desnorteada, desesperada. Não entendi nada, fiquei com cara assim de paisagem, fingindo que tava entendendo tudo. Tava entendendo nada, desesperada por dentro. Posso dizer que o meu primeiro semestre foi um choque, mas normalmente é um choque pra todo mundo, porque é muito diferente da escola. O tipo de avaliação que a gente tem na faculdade é muito diferente da escola e muito melhor, fiquem tranquilos, não é nada assustador. Pelo menos no nosso curso não é nada assustador. Sobre morfossintaxe. Se vocês pegarem o mesmo professor que eu peguei, saibam que ele não é amado por todos. Porém, ele é uma boa pessoa, sabe? Ele é muito inteligente, eu gosto muito dele. Mas, tipo assim, dá pra entender alguma coisa? Isso aqui é morfossintaxe, introdução, tá? Isso aqui são frases em inglês, isso daqui a gente chama de árvore, mas parece uma pirâmide. Enfim, essa é uma matéria muito específica no campo, assim, que eu diria, da gramática, uma gramática, assim, muito específica que você não vai usar para dar aula em sala, mas você precisa aprender, né, na faculdade. E
Isso foi uma das coisas que me chocou, porque eu pensei que letras era totalmente focado para dar aula de inglês. Mas é uma faculdade, né? A gente se aprofunda em alguns assuntos. E, pela minha impressão, os primeiros semestres são os mais difíceis, os mais pesados. Então, se você sobrevive aos primeiros semestres, você sobrevive pro resto do curso. Sobre material. Não aconselho você levar caderno de 10 matérias, não precisa. A maioria dos professores utilizam slides, textos no Google Drive. Então, o meu conselho é você, quando entrar na UNB, quando você estiver fazendo seu cadastro no CIGA, você colocar um e-mail para a UNB, para você receber coisa da UNB. Não ser o seu e-mail pessoal, porque os professores, eles vão se comunicar por lá. E o CIGA também vai te enviar notificações por lá. Então, é um e-mail muito importante e que vai ter muita coisa. Então, é bom ele ser único para a UNB. É a minha dica. Pra vocês terem uma noção, no primeiro dia de aula, eu levei essa agendinha, que é aquelas agendas de escola. Tem até o hino nacional aqui. Mas enfim, eu usei ela nas minhas aulas. Então, tipo assim, não precisa ser um caderno de 10 matérias. Pode ser um caderno normal, sabe? É porque esse daqui tá com menos folhas do que um caderno normalmente teria, mas enfim. A ideia é que não precisa ser um caderno de 10 matérias. Sobre linguística aplicada na formação do professor de línguas. Meu Deus, que nome enorme de matéria. Mas ela é tranquila. Eu peguei com um professor espanhol fluente em português. Se ele não dissesse pra turma que ele era espanhol, eu nunca teria adivinhado. Amor de pessoa. A nossa matéria era basicamente diálogo e reflexão sobre textos que ele mandava a gente ler. Porque, né, letra, gente, vai ter bastante coisa pra você ler. E o nosso trabalho final foi assistir um filme relacionado com os assuntos que a gente tinha visto e fazer um texto sobre. Eu amei! E tipo assim, como ele era um professor espanhol e falava português, a aula não era em inglês. Mas todos os professores específicos do nosso curso, com disciplinas relacionadas a inglês, vão falar em inglês. Não tem como fugir, gente. O curso é inglês e é isso. Ninguém vai te matar se você falar em português, tá? Nenhum professor vai brigar com você por isso, não. Nada. Pode falar em português. E se você quiser tirar dúvida do final da aula, todos os professores que eu tive até então foram muito tranquilos em relação a isso, tá? Pode tirar dúvida, sim. E, basicamente, esses são os horários do primeiro semestre. E tudo isso eu tô vendo por um cronograma colorido do nosso curso que eu tenho, que a coordenação me mandou também quando eu entrei na UNB, com todas as matérias bonitinhas, divididas por cores, sobre o nosso curso. Eu acho que ele é o único que tem isso, infelizmente. Mas no CIGA, vocês também vão conseguir ter acesso a cada disciplina que vocês precisam pegar em cada semestre. Agora falando da disciplina que eu peguei adiantada do segundo semestre. Ela se chama Fonética e Fonologia. É também uma disciplina obrigatória do nosso curso. E nós, carinhosamente, a chamamos de Fonfon. Sabe aqueles símbolos engraçados sobre os sons das palavras em inglês? É o que a gente estuda em Fonfon. A gente também estuda isso daqui, que são os órgãos que a gente para falar o idioma em inglês. E, enfim, eu gostei muito dessa matéria de Fonfon, muito interessante sobre os sons da língua inglesa. Mas o professor que eu peguei não é amado pela maioria dos alunos, porque basicamente ele lia slide. E fica chato, né? Você só ir pra ver o professor lendo slide. Porém, eu amava a organização dele. A gente utilizava o Aprender 3, que é tipo um Classroom da UNB. E lá ele fez tipo um caminhozinho da nossa matéria. E cada semana ia disponibilizando o material lá. E por conta da organização dele, eu consegui entender bem a matéria. As avaliações dele eram provas, mas eram provas assim super tranquilas. Se você acompanhasse o material que ele passava no Aprender, você conseguia fazer as provas com tranquilidade. Bom, a partir do segundo semestre, como eu disse, vocês montam a sua carga horária. Então eu vou dar um geral aqui no nosso quadro do curso, para vocês entenderem cada coisa e terem uma noção de quais matérias vocês deveriam pegar. Vou colocar aqui do lado para vocês o quadro. Essas matérias em verde são as optativas. É claro que você não precisa seguir essa ordem, mas você tem que fazer todas essas em verde. Não pode fazer menos. Pode fazer mais? Pode. Mas tem que fazer no mínimo 17 optativas, como tá aqui. Agora vamos falar nessas aqui de azul. Então, gente, em um mundo ideal, essas matérias chamadas língua inglesa era pra gente aprender inglês. Mas assim, a UNB, ela já considera que você sabe inglês. Bem triste? Bem triste. A gente sabe que isso não é uma realidade. Quando eu entrei, foi difícil, porque os professores, eles são fluentes. E eles estão tão acostumados em falar só em inglês que a aula é assim.
E eu tive que melhorar o meu inglês à marra, entendeu? Vamos aprender, vamos aprender. E por conta das aulas serem sempre em inglês, o meu listening melhorou muito. Como? Eu não sei. Eu me acostumei com as aulas sendo dadas em inglês. Primeiro foi um baque, foi muito difícil, mas depois foi mais tranquilo. E as provas e as avaliações, e normalmente as apresentações que você tem que fazer são em inglês. Então o meu conselho é para você mesmo praticar inglês. Não depender da UNB para isso. Mas enfim, essas matérias de língua inglesa, infelizmente são uma bagunça. Porque, tipo assim, no primeiro semestre eu não peguei porque eu aproveitei do IFB, mas eu fiquei sabendo que teve 2 professores com uma didática diferente, com objetivos diferentes, e foi bem bagunçado. E terminou antes do semestre acabar. Aí, beleza, no segundo semestre foi uma professora dos Estados Unidos, gente. Ela veio pra cá, não falava português. Aí imagina, pra se comunicar com ela, só em inglês, porque ela não falava português. E as aulas dela eram bem tranquilas. Ela trazia um tema cada aula, ela basicamente fazia joguinhos pra gente conversar um com o outro. Então foi muito nisso de falar. Porém, língua inglesa 3. Aí o negócio começou a ficar pesado. Era outra professora, também uma pessoa muito organizada, que falava inglês maravilhosamente bem. Mas assim, lá o nosso nível de inglês já tinha que estar um pouquinho mais alto. A gente lia uns textos assim mais complicados e a gente tinha que começar a escrever parágrafos. E não era um parágrafo assim de 4 linhas. Tinha que ter no mínimo 10. Morri, mas passei. Aí, em língua inglesa 4, a professora virou pra gente e falou: Então, galera, agora a gente vai ter que produzir uma redação, tá? Nem redação em português eu sabia fazer direito, gente. E eu tive que aprender a fazer uma redação em inglês. E não era nem uma folha de caderno, não. Vou pegar aqui pra mostrar pra vocês. Aqui. Era uma folha A4. Aqui tá os temas e aqui tá o que eu escrevi. Gente, eu não sei como eu consegui escrever uma redação em inglês, mas eu tive que fazer isso pra passar. E, enfim, essa matéria me traz uma vibe muito de defesa contra as artes das trevas de Harry Potter, porque cada semestre tem um professor diferente, com uma didática diferente, com um foco diferente, e o mundo ideal era pra você aprender inglês nessa matéria, mas é basicamente pra você melhorar o inglês que você já tinha que ter. Legal? Não, mas essa é a realidade. Agora falando dessas matérias que estão em cinza, que são morfossintaxe, fonética e fonologia, aí tem a parte das cadeias, que são focadas em gramática, e tem da literatura. Tá vendo? As cadeias que eu falei pra vocês estão aqui no cronograma. As optativas estão, as obrigatórias estão, tudo aqui tá aqui. Tudo aqui tá ótimo, né? Tá tudo aqui. Agora, essas que estão em laranja, elas são matérias sobre educação, da cadeia de educação. Mas os laboratórios. E não é aquele laboratório que você tá pensando, tá? Não é aquele laboratório. Por exemplo, são 3 laboratórios que a gente tem que fazer obrigatoriamente pra pegar os estágios. Porque o pré-requisito dos estágios são essas matérias obrigatórias chamadas laboratórios. Temos 1, 2 e 3. No 1, a gente aprende a fazer um plano de aula e a gente tem que produzir um plano de aula para passar nessa matéria. Tá vendo? Não é prova, não é teste. É um negócio assim focado realmente no ensino do inglês. No segundo, o foco é em material didático. Nessa matéria, a gente teve que apresentar uma aula utilizando um material didático que a gente tinha que adaptar. Então, por exemplo, meu grupo pegou um English File da vida e adaptou para uma aula de pessoas que estão fazendo um inglês instrumental aqui na UNB, que estão com um inglês um pouquinho mais avançado. Esse foi o nosso trabalho final. Em Laboratório 3 foi o que eu mais amei, porque a gente aprende a fazer avaliação. Então, a gente pensa como que todo aquele conteúdo que a gente ensinou vai ser avaliado, como que a gente vai avaliar os alunos. É realmente uma matéria muito interessante e muito importante para quem quer se tornar professor. Agora vamos falar dos estágios, esses em rosinha. O primeiro é para o ensino fundamental, o segundo é para o ensino médio. Aí também tem o estágio 3, que a gente faz na UNB Idiomas, que fica na UNB, mais especificamente no subsolo do ICC Sul. E tem o estágio final, que é o estágio 4, que é basicamente um projeto, que você monta um curso de inglês para um tipo específico de pessoa, tipo um curso de inglês para idosos, um curso de inglês para crianças, enfim, você escolhe um público e você não faz sozinho, é em grupo. Agora vamos para esses 2 amarelinhos sozinhos aqui. Libras é obrigatório para todo curso de licenciatura, é uma das matérias mais concorridas na UNB, porque muita gente precisa fazer, porque é uma das matérias obrigatórias também. E o TCC, né? A gente tem 3 opções, o TCC tradicional, algo voltado para a literatura e também algo voltado para a educação. Mas eu não sei explicar com mais detalhes, infelizmente.
Se alguém souber, deixa aí nos comentários, tá? Mas enfim, é uma coisa que tá no final do curso, então vamos deixar pra se preocupar no final do curso, tá? Bom, gente, o curso é esse. Eu não sei vocês, mas eu amo o meu curso. Eu espero que, se você esteja assistindo esse vídeo, eu tenha tirado pelo menos a maioria das suas dúvidas pra fazer ou não letras. E se você quiser acompanhar a minha rotina, eu posto os sufocos que eu passo nos stories do meu Instagram, que tá aqui na descrição. Se você quiser saber de outros cursos, se você estiver estudando pro PAS no meu canal, tem todas as obras do PAS, de todas as etapas. Isso não tem, eu estou fazendo vídeo para ter. Então se inscreve se você não é inscrito, ativa o sininho de notificação para você não perder um vídeo e deixa o like para esse vídeo chegar a mais pessoas que estejam interessadas nesse conteúdo. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!